Olá, bom dia. Hoje, dando sequência ao programa Arcanos Celestes, uma série que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, nós vamos dar prosseguimento e vamos falar sobre a amizade, uma segunda parte que vai abordar dois tipos de amizade. A primeira parte vai falar sobre a caridade, uma amizade que tem a caridade, né? Tem uma certa, aliás, é uma amizade interior, mas sem caridade, que é uma amizade perigosa, porque pode levar a pessoa para rumos diferentes do que ela imagina para a sua vida. E a segundo tipo de amizade vai falar sobre o amor conjugal, aquela amizade que realmente une, é a amizade mais íntima que existe entre o ser humano, porque une os internos e os externos. E para nós ilustrarmos esse tema, nós vamos ler o capítulo 4 de 2 Samuel, aliás, capítulo 3 de 2 Samuel, que fala sobre esse tipo de amizade, que é uma amizade perigosa que Davi teve com Joabe, né? Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto Asael, seu irmão, na peleja com Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingis-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo de Israel entenderam, e todo o Israel entendeu naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis hoje, caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou mole, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruiá, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. E para nos explicar como funciona esse tipo de amizade mais perigosa, nós temos, mais uma vez, a grata satisfação de ter entre nós o reverendo Andy Hyman, vindo dos Estados Unidos. Bom dia, reverendo. Como nós podemos compreender essa história de Davi e ilustrar sobre ela esse tipo de amizade? Porque tem várias amizades, até que a palavra Davi, nome dele, significa amigo. Ele teve várias, nós falamos de outras que ele teve com Jonatas, uma amizade bem profunda, bem do uso e uma amizade muito boa. E teve com Aquis uma amizade de conveniência, amizade do uso mútua, mas era de outros países, não é? Mas era uma amizade não muito profunda, mas útil. Agora nós estamos ilustrando pelo Joabe e Abishai, os dois irmãos que eram parentes de Davi, que já desde o começo que Davi fugiu, eles fugiram com ele. Era muito apoio por ele, muito amigos. Mas essa amizade, essas duas pessoas, Joabe e Abishai, foram homens de sangue. Eles são homens que levou Davi a fazer coisas que não devia, não é? Por exemplo, quando Davi cometeu adultério, ele usa Joabe para matar o homem Urias, ele pode tomar a esposa dele. Então Joabe e Abishai não foram bons pessoas. Neste caso,
Davi fica horrorizado que ele matou Abner, porque aí ele gostou, ele estava tentando fazer paz com a casa de Saul, não é? Saul já morreu e ele está tentando fazer paz com outras tribos de Israel, porque Davi era só rei do Judá. Ele quis abranger todas as outras e ele fez amizade com Abner, outra amizade útil, não é? E Joabe, porque Abner matou o irmão da Abishai de Joabe matou de sangue frio Abner. Sim. Falando, eu quero falar com você, e depois botou a faca dentro do costelos dele e matou. Então, mas ele falou no último que ele era o mole deste ser. Ele gostava muito desse filho. Ele não podia fazer nada de mal com Joabe e Abishai, porque muito amigos. Mas ele disse que são mais duras para me suportar. Que eles não eram só duras mais do que ele, mas eram duras para ele pode controlar. Uhum. Não é? Então, essa amizade que teve com Joabe e Abishai era uma amizade que entrou dentro do coração de Davi. Sim, e acabou levando a ele a certos descaminhos, né? Porque ele acabou, sendo conivente com essa barbárie que ele fez. Né? E Abner não foi o primeiro, ele também, Joabe também matou a Amasa, que era outra general do lado de... até que era do lado de Judá, né? E Abner, Joabe quis proteger sua posição e Davi não podia castigar. Então, no fim, quando ele estava morrendo, ele falou com Salomão, seu filho, que era o rei seguinte, olha, você tem que matar esse Joabe. Eu não podia, mas você tem que fazer, ele vai tomar conta de você também. Talvez o carisma de Joabe, né? Ele amava mais esse carisma do que as próprias atitudes dele que não eram corretas. Né? Ele viu problemas de Joabe, mas porque era muito amigo. Esse tipo de amizade pessoas é fácil ter. Por exemplo, tem uma frase em português, mãe coruja. Ama seu filho de qualquer jeito. Sim, mesmo que ele é mal educado, mesmo que ele está em descaminhos, a mãe acaba apoiando ele só porque é filho de sangue. Porque ela tem um amor da mãe, que é muito bom, mas ela tem um amor da pessoa e não o amor do bem desse filho. Então, qualquer coisa que o filho faz, ela faz desculpas. Ela diz, não, tudo bem, não é, ele é bom pessoa, não é, ele é levada, até que chama levado, como o corinho. Mas levada quer dizer que o mau espírito levou ele a fazer mal. Mas os pais que amam dele falam levado como um carinho. Né? Então, esse tipo de amizade, que é muito comum entre família, até esses eram parentes de Davi, não é? No Crônicas fala que era primos dele. Ele gostava muito deles, essas duas pessoas, que era problemática. Uma vez Abishai quase matou Saul e ele disse, não faça isso. E não é, várias vezes ele queixou desse amizade que ele teve, que ele não podia controlar esses dois primos dele. Que dominava essa parte externa dele, né? E o problema dessa amizade pode levar uma pessoa a fazer mal. Por exemplo, dentro das famílias da máfia, tem esse tipo de amizade. Uma pessoa foi criada por esse tio que era muito bondoso, muito carinho, mas ele está matando outras. E no fim, muitas vezes, essa pessoa está levada a matar. Sim, é usada para matar outros. Defendendo o tio, até apareceu o pai, porque ele ama tanto. O próprio lá na favela, algumas vezes tem um chefão que pega essas crianças jovens e dá muito carinho, e ele fica defendendo o chefão, mesmo o chefão está fazendo coisas muito ruins, porque essa amizade prende ele dentro. E é uma coisa interessante na verdadeira religião cristã, tem uma parte de um capítulo que chama Amizade do Amor, ou Amor da Amizade, que a pessoa tem tanto essa amizade que ele até segue a outra para o inferno, para as coisas muito ruins mas essa pessoa é bom de dentro. Está levado para coisas ruins e ele fica
torturada para ver, e no fim ele tem que se afastar, porque a maldade do amigo dele começa a se mostrar cada vez mais. E não corresponde ao que ele tem por dentro. Né? Então ele tem que afastar, mas ele arranca, é quase uma parte do coração dele. Sim, que ele precisa jogar fora. Porque ele ama tanto da pessoa, mas ama, por isso na primeira leitura eu li no outro programa, pode ter amizade com qualquer, mas primeiro tem que ter amizade das coisas boas. Do bem. Do bem. Então, por isso disse nos 2 mandamentos, o primeiro mandamento é amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Não é? Isso é tudo. E depois ama seu próximo como si mesmo. Sim. Então tem que botar esse amor para bem e verdade do Senhor primeiro. E depois vem o amor ao próximo. Então, se não ama o bem primeiro, você vai botar a pessoa na frente. Sim. Então, esse é uma amizade que pega muita gente. Sim. É uma coisa, é bom de ter amor uma na outra. Sim. Amizade, né? Mas não nesses termos, né? Nesse nível de comprometimento que leva a pessoa para descaminhos, né? Na sua vida. Talvez uma boa doutrina que tem tudo é amor, mas tem amores bons e tem amores ruins. Exatamente. E assim a pessoa não distingue entre esses dois amores. Então o amor não vai conquistar tudo, porque amor pode desculpar pessoas que estão fazendo mal. E no fim, essa maldade, que é como o sujeito, vai sujar tudo. Sim. E a limpeza não tira suja. Tem que ter muita água, não é? Para tirar. Não pode simplesmente botar uma coisa suja como uma coisa boa e faz 2 coisas sujas. Sim, não vai ter 2 coisas limpas. É como querer limpar alguma coisa com um pano sujo, né? Exatamente. Tem que limpar o pano primeiro. Então, o mais importante é saber que é bom e bota sua amizade nisso primeiro, e as outras amizades que tem estão olhando esse bem do próximo. Sim. E agora, para a gente concluir, nós vamos falar do tipo de amizade que é considerada a amizade mais íntima que pode existir entre 2 pessoas, né? Que é a amizade do casamento. E essa amizade, ela pode ser de 3 níveis, né? Ela pode ser existir externamente, mas não internamente, né? E ela pode ser, às vezes, uma amizade que simula o amor conjugal e chega-se até ele, né? Isso. E tem aquela amizade que é tanto por fora como por dentro, né? Exatamente. E, infelizmente, nós não temos uma ilustração boa no Davi, que a amizade com Jonatas foi muito, muito bom. Mas ele teve como esposa a filha da Saul. E ela até ajudou ele a escapar. Mas ela também criticou ele uma vez que ele estava dançando, porque a arca estava chegando, ela criticou. E ele ficou com frieza com ela. Mas uma das razões principais que ele teve frieza é porque Davi pegou outras esposas também. Sim. E não tem a amizade do amor conjugal, só existe entre um homem e uma mulher. Sim. Não vai ter amizade conjugal com muitas mulheres. Sim, é monogâmica mesmo. Né? Tem que ser, exatamente. Então, embora que Davi teve uma esposa que era como uma amizade externa, essa amizade não entrou bem profundo. Então, a primeira amizade que quase todos os casais têm no começo do casamento é uma amizade externa. Sim. Que é até aquele primeiro vínculo que se estabelece até mais pelo amor do sexo mesmo, né? Que liga as pessoas, né? Mas se a amizade não existe intimamente, né? Ela é uma coisa que não permanece, né? Então tem que ter uma amizade para casamento mesmo. É por isso chama amor conjugal, amor do casamento. Que eles amam um ao outro porque é uma coisa boa. Por isso a primeira amizade que os jovens têm, muitas vezes esfria logo. E a pessoa nem se lembra o amor que teve. Sim. Que a amizade não era profunda, não era para casamento, não era para coisa boa. Era simplesmente amor à pessoa. Sim. Não é? Diz no amor conjugal que quando a amizade é simplesmente externa e não interna,
depois que o desejo é satisfeito, ela desaparece, né? Esse vínculo desaparece. Mas se ela era uma amizade íntima, interna também, né? Ela permanece depois mesmo do desejo satisfeito. Né? Tem aquela história triste do filho de Davi, como outro filho, eles eram meus irmãos, não era Tamar. Tamar como Amnon. Eles não eram do mesmo mãe, mas eram filhos de Davi. E Amnon gostava da aparência de Tamar, ele levou ela para, dizendo, eu sou doente, eu preciso desses bolos do coração, até hebraico. Os cuidados, né? Chamado bolos do coração. E ele, você faz isso por mim e tudo. E depois ela entrou no quarto e fechou a porta e estuprou ela. E disse depois que ele teve ódio dela, porque já pegou o que ele quis. Então, esse não era nada da amizade, era só amor do sexo. Sim. E então fica frieza enorme. Ela até falou que você está me largando agora pior do que você já fez. E ela foi para a casa do irmão dela mesmo, Absalom. Sim. E coisa interessante, agora você veja a fraqueza de Davi. Ele ainda, porque Amnon era primeiro Desculpou ele. Desculpou. E era próprio outro irmão, Absalom, outro filho de Davi, que matou Amnon em castigo. Davi não fez nada com o filho, mesmo ele estuprando sua outra filha. Quer dizer, esse amor é só de pessoa. Sim. Mas o amor mesmo, então esse é o tipo do amor que muitos têm no começo do casamento, é só coisa externa. Sim, não vai para frente, né? Mas você falou do amor no meio, é amor que tem, amizade que tem dentro do casamento, porque são casados. E talvez não tenham amor conjugal verdadeiro lá dentro, mas desde que são casados, eles se tratam com civilidade, com amizade, com carinho. Sim. Não é porque é casados, é um dever deles para fazer isso. Sim, é como que uma simulação do verdadeiro amor conjugal. E que pode até se tornar. Exatamente. Né, porque ele cultivado com muito zelo e com carinho, ao longo do tempo, ele pode até se transformar no amor verdadeiramente conjugal. Eu vou ler esse número do amor conjugal, número 214, que fala a necessidade da amizade dentro do amor conjugal e como ele promove o amor verdadeiro. Aqueles que estão no amor verdadeiramente conjugal, a conjunção das mentes aumenta e com ela a amizade. Mas nos que não estão no amor conjugal, uma e outra decrescem. Que a conjunção das mentes nos que estão no amor verdadeiramente conjugal aumenta é o que foi demonstrado no capítulo onde se trata a conjunção das almas, almas e das mentes pelo casamento. Conjunção que entende pelas palavras do Senhor que eles não são mais dois, mas uma só carne. Mas esta conjunção aumenta conforme a amizade se conjunta ao amor. Porque a amizade é como a face desse amor e também como o seu vestimento. Pois não somente se adjunta o amor como vestimento, mas também se conjunta como face. O amor que precede a amizade é semelhante do amor do sexo, que se vai depois do desejo satisfeito. Mas o amor conjunto à amizade permanece depois do desejo satisfeito e também se afirma. Entre mesmo interiormente no peito e a amizade o introduz e torna verdadeiramente conjugal. E então este amor torna mesmo conjugal está a sua amizade, que difere muito da amizade de qualquer outro amor, pois é plena. E isso mostra que essa amizade que tem pelo casamento aumenta e até no outro lugar chamada amizade das amizades. Sim, sim. É uma amizade mais perto. Sim. Então, o amor conjugal é o que é considerado o amor de todos os amores, né? Porque dentro desse amor tem tudo. E uma coisa interessante do amor conjugal vem o amor dos filhos. Não é? Mas se esse amor dos filhos vem do amor conjugal, vai ser um amor mesmo, porque vai quer o bem dos filhos. Que eles sejam pessoas bons, que eles sejam até salvo e vai para o céu também, não é? Sim. Então, um amor que
que é o fundamental de todos os amores, não é? E essa amizade é a amizade principal. Eu tenho uma coisa que diz que o homem que olha outra mulher através dos olhos de sua esposa. Ele não olha a mulher como amigo dele mesmo. Então tem uma regra que eu tenho na minha vida. Se essa mulher não é amiga da minha esposa, não vai ser meu amigo. Não é? Eu tenho que conhecer minha esposa e tem que ser... Para isso me protege também, porque tem mulheres que tentam fazer amizades com os homens e não são amigos da esposa. E atraem o homem fora da esposa. Sim, Não é? sim, para uma relação que não é lícita. Né? Muitas vezes o homem no escritório tem uma secretária que dá muito bem, porque ele é chefe dela, então ela sempre trata com carinho. Não é porque é dever dela. E ele volta para casa e a esposa está querendo o bem dela. Ela não é tão carinhoso porque ela quer que ele age bem, não é? E a secretária dele não, faz qualquer coisa, tá bom. Então, muitas vezes ele ama mais a secretária porque ela é sempre bonzinho por ele, porque ela não está cuidando do bem dele. A esposa é... Sim, e cuidar do bem nem sempre tem que agir com simpatia, né? Exatamente. Às vezes tem que puxar. Muitas vezes a esposa dá bronca no marido, que vem do amor para melhor dele, Sim, não é? sim. É um zelo. É zelo mesmo, para que ele age bem, para filhos e tudo. E muitas pessoas querem um amor que não tem, como dizer, amor sem condições. Mas se o Senhor nos deu amor sem condições, todo nós seria queimada do amor. Sim. Porque o amor dele tem que ser regulado segundo o jeito que nós podemos receber. Sim. E a esposa faz isso com o marido, não é? Sim, é verdade. Então, se a pessoa só quer uma amizade externa, pode ter, mas isso não vai durar. Mas se tem esse amor conjugal, dura para sempre. Sim. Okay. Muito bem. Então, com essas últimas palavras do reverendo Andy, nós fechamos esse tema sobre a amizade. E agradecemos mais uma vez a presença dele e a presença de vocês, que é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. Um bom dia a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.